Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa, estamos aqui mais uma vez ao vivo, diretamente do estúdio da McKinsey em São Paulo, para mais um McKinsey Talks. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas com os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o tema de hoje é Estadão e o futuro do jornalismo digital. Estamos recebendo aqui hoje no estúdio o Francisco Mesquita, CEO do Grupo Estadão. Bem-vindo, Francisco, tudo bem? Obrigado, Denise. E aqui ao meu lado está o Wagner Graminha, que é sócio da McKinsey em São Paulo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Denise. Vai lembrar que vocês de casa poderão fazer perguntas a qualquer momento usando o botão à direita do vídeo ou logo abaixo se estiverem conectados através de um celular. Por favor, participem. A participação de vocês é fundamental. Vamos começar? Wagner, com você. Obrigado. Vamos falar hoje muito das mudanças, da transformação que as empresas de mídia têm passado nos últimos tempos, nos últimos anos, né? A gente começa a ver uma transformação profunda nas empresas de mídia, no jornalismo, a mudança do próprio leitor, do consumidor, da audiência, de usar cada vez mais plataformas digitais, a busca das empresas de olhar o cliente, botar o cliente no centro para entender as necessidades. E, além de tudo, a importância de fazer um jornalismo de qualidade, onde você tem uma quantidade de informações de graça na internet, nem sempre com a mesma profundidade jornalística que é necessária. E nessa transformação que a gente vê nas últimas décadas, algumas empresas ficaram pelo caminho, outras estão sendo bem-sucedidas nesse processo de transformação e cada vez mais de botar o leitor, a audiência, o cliente no centro, né? O Estadão tem uma tradição enorme, mais de 146 anos, faz parte do dia a dia do Brasil, das grandes decisões do Brasil, isso aí pré-república ainda, dos principais acontecimentos históricos, e passa por essa transformação. A gente viu essa última semana mais uma transformação nesse caminho importante de virar uma Newstech. E esse momento, né, das empresas de mídia e esse processo de transformação é o que a gente queria conversar aqui hoje, que serve não só para o contexto aqui de jornalismo, empresas de mídia, mas para uma série de outras empresas que estão passando também por esse processo que não é diferente em outras indústrias. Ô Francisco, como é que foi assim, para o Estadão, que é uma empresa tão tradicional, tão antiga, assim, antes da abolição da escravatura, como é que foi para vocês passar por um processo de transformação digital? Bom dia primeiro a todos, Denise, Wagner, obrigado aí pela oportunidade. A transformação, se você olhar bem, uma empresa de 146 anos, ela sempre existiu, né? Numa velocidade que é meio ditada pela sociedade, pelo consumidor, né? Como o consumidor, a sociedade vai se transformando, nós vamos acompanhando essa transformação na maneira que a gente entrega o nosso trabalho, que é jornalismo, como informar as pessoas para que elas possam tomar suas decisões particulares ou profissionais. O que tem acontecido nos últimos anos, né, acho que desde que a banda larga foi instalada nos mercados e o telefone celular deixou de ser telefone e sim uma plataforma de informação, né, acelerou muito o processo de transformação na sociedade, no cliente. E as empresas têm que, entre aspas, né, correr atrás disso aí, tem que se transformar e acompanhar essa forma das pessoas se informarem, né? E é isso que a gente vem fazendo. Desde quando a internet começou, né, a gente já estava na internet. Mas a gente vê que isso foi acelerando o processo de como as pessoas se informavam e nós estamos transportando isso para dentro da empresa para que a gente responda essas, vamos chamar assim, novas formas de se informar da sociedade. Antes da gente começar aqui o nosso programa, a gente estava falando que tem gente que ainda é super apegada ao papel. Eu, por exemplo, leio o Estadão todos os dias no tablet, a galera mais jovem lê no celular. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é esse conteúdo multiplataforma que vocês passaram a oferecer. Bem, vocês estão na internet já desde sempre, mas digo, essas transformações mais recentes. Explica um pouquinho para a gente o que aconteceu. Quem comanda a transformação, né, é o cliente, tá? Então, não é que nós somos multiplataformas porque a gente resolveu fazer várias plataformas. Os clientes, né, a sociedade, os consumidores de conteúdo utilizam várias plataformas para se informar, né? Então, nós é que temos que
preparar o nosso conteúdo adaptado para cada uma das plataformas, de maneira a atender essa necessidade do cliente. Então, vai desde o produto papel, nós temos ainda uma carteira de assinantes extremamente fiel, né? Extremamente relevante para nós que gostam de consumir o produto no papel, e temos parte dos nossos clientes que consomem através do Instagram, do TikTok. Nós temos que estar em todas as plataformas. Vocês estão no TikTok também? Inclusive no TikTok. E não é você colocar o mesmo jornal em multiplataformas, é você colocar o conteúdo da maneira que a plataforma atende a necessidade do cliente. Então, tem um trabalho interno bastante grande de adaptar o nosso conteúdo para a plataforma que interessa a determinados clientes. E aí vai do jovem até a pessoa mais idosa. Chico, você falou um termo que é fundamental em qualquer transformação digital, que é ter que entender a necessidade do cliente, o que o cliente precisa, e aí sim eu ofereço, né? Não é eu penso e depois eu ofereço para o meu cliente. E, obviamente, né, dada a diversidade de perfis, interesses, vem uma discussão natural que é a quantidade de dados que eu tenho que lidar, né? Ou seja, como é que o Estadão pensa também essa transformação do ponto de vista de dados, analytics daqui para frente? Eu acho, Wagner, esse é o coração de uma transformação digital, né? Transformação digital não é você estar na internet, vamos dizer assim. Uma empresa digital é uma empresa de dados, né? É uma empresa que tem competências para capturar dados do mercado, analisar esses dados, tirar insights e devolver produtos, serviços para os clientes da maneira que eles querem, né? Então, você consegue hoje, com os dados que você tem, entender muito mais claro a jornada de cada segmento, de como ela consome informação. Então, você entende isso, que tipo de informação, que formato ela quer, e você tem que responder a cada segmento dos seus clientes, né, dentro da sua jornada, com o conteúdo que ele quer. Antigamente, a gente tinha só o papel, né? Era quase concentrado no café da manhã. A pessoa acordava, assinava um jornal, ou passava numa banca e comprava um jornal, e ia ler no seu café da manhã quando chegava no escritório. Hoje as pessoas se informam praticamente o dia inteiro. A jornada dele começa do café da manhã à hora que ele vai dormir, né? E nós temos que estar presentes com conteúdos atualizados na forma que ele quer durante toda a jornada. Então, da mesma forma que a digitalização, né, ela é disruptiva, vários segmentos são muito afetados por isso, como o nosso, é uma grande oportunidade que você tem, porque você conhece melhor o seu cliente e você atende ele melhor porque você sabe a reação que ele tem quando ele consome o seu produto. E antes trabalhava em cima de pesquisas, de bom senso, de ideias, mas hoje você tem muito mais dados para trabalhar para atender melhor o cliente. Pois é, isso que eu queria saber, Francisco, como jornalista, eu fico curiosa para saber como é que a redação recebeu isso de você ter que também consultar o Analytics, né? Ver o que o Analytics está falando que você deve oferecer. Porque a gente sempre falou muito desse conflito do comercial com o editorial e o jornalista tende a trabalhar um pouco assim no instinto. Não, eu acho que eu sei o que o leitor quer e agora veio o Analytics também falar, não, vamos fazer isso por esse lado, por outro. Como é que a redação recebeu essa transformação? Eu diria, o jornalista sempre trabalhou por instinto, bom senso, né? Por falta de informação, porque nós não tínhamos o volume de informação que hoje estão disponíveis, né? Então, o jornalista, na hora que você entrega para ele, né, um volume de informações, análises sobre o que está rolando nas redes sociais, o que as pessoas estão mais interessadas, como elas estão reagindo sobre determinada informação, isso gera um conteúdo para o jornalista ter os seus insights muito mais preciso, né? Então, o jornalista está ansioso, é o contrário, ele está não resistindo, mas muito pelo contrário, ele está ansioso para trabalhar em cima desse conteúdo, né, e fazer um jornalismo ainda mais que vai de encontro à necessidade dos nossos leitores, da nossa audiência. Então, o mundo digital é disruptivo, ele cria uma série de desafios, mas, ao mesmo tempo, ele cria oportunidades fabulosas. Mas deve ter tido alguma reação lá, não teve não, gente? Um ou outro rebelde? Isso, mas não só na área jornalística. Isso tem em todo canto. Tem na área financeira. Não só nós, jornalistas, somos rebeldes, né? Bem, tudo bem. Na área jornalista, na área financeira, na área comercial, na área de marketing. Tem tudo que todos, quando você gera um incômodo quando você quer mudar a forma de trabalhar. Bem, né? Isso é verdade. O mundo de uma startup é muito mais simples nesse aspecto do que uma empresa que tem um legado. Porque
porque você está focado em criar alguma coisa. Uma empresa que existe, né, você tem uma vantagem, porque você tem clientes, você tem brand awareness, né, você tem receita, né, mas você tem que equilibrar o que a gente chama de run and build. Né? Você tem que estar olhando o que você está fazendo 24 horas por 7, que é o nosso caso, né? E ao mesmo tempo você tem que estar criando, né? Construindo essa empresa digital. Então, o incômodo não é porque você trabalha no mundo digital, é como você gere, né? Esses dois objetivos, de continuar tocando um negócio, gerindo um negócio com muita qualidade, buscando rentabilidade e ao mesmo tempo criando quase que um negócio novo junto. Então, gera muito desconforto. Conta para gente algum caso, assim, na prática, que o uso do Analytics ajudou a direcionar algum tipo de conteúdo. Hoje eu diria que muito do conteúdo que a gente faz é baseado já em dados. A gente precisa evoluir muito ainda, mas eu acho que tem um caso muito interessante. A eleição do ano passado para a prefeitura, nós começamos a trabalhar meses antes da eleição, gerando conteúdos que interessam as audiências numa eleição para a prefeitura. Né? Quando começou a chegar perto da eleição, né, a gente viu que as nossas audiências foram crescendo muito, né, porque nos próprios buscadores aí, a nossa relevância estava muito grande, porque a gente tinha muito conteúdo que a gente sabia por dados que eram de interesse das pessoas durante uma eleição. Então você foi gerando conteúdos com bastante antecedência, olhando dados, sabendo, olha, esse conteúdo vai ser relevante lá na época da eleição. Quando chegou a eleição, as nossas audiências estouraram, né? Fomos muito bem porque a gente trabalhou com bastante antecedência. Foi um trabalho de dados da área nossa de estratégia digitais com a redação. Trabalho conjunto de usar dados e foi um sucesso. Olha que ótimo. Essa transformação que vocês estão passando também mudou o formato do jornal impresso, né, que passou a ser esse Berliner, que é tipo... E queria que você primeiro explicasse para a gente a diferença desse para o tabloide e também explicasse como é que os leitores estão reagindo a esses que são apegados ao papel ainda. Claro. Então, é o que a gente fala, hoje nós somos uma empresa multiplataforma, nós estamos olhando, né, cada segmento dos nossos clientes, das nossas audiências, como que elas estão navegando nas suas plataformas escolhidas, né? E nós não podíamos deixar de lado a plataforma impressa, né, que é ainda hoje muito relevante para nós, tanto do ponto de vista de assinantes quanto do ponto de vista de publicidade, é extremamente relevante. Nós temos que modernizar também esta plataforma, temos que avançar na direção do que as pessoas querem. Aí fizemos trabalhos de benchmark internacionais com gente que já mexeu em transformações do impresso no mundo inteiro e, em alguns casos, de muito sucesso. Fizemos muitas pesquisas de mercado com os nossos clientes para saber como eles reagiriam. Testamos formatos diferentes, modelos diferentes, né? E aí fizemos essa mudança que tem poucos dias, mas até agora a repercussão está muito positiva. A gente diminui proporcionalmente o jornal. O tabloide é um jornal mais quadrado, ele é uma meia página. O Berliner, ou germânico, como a gente chama, que começou na Alemanha esse formato, ele é um formato intermediário, ele mantém a proporção do jornal vertical, mas é um pouco reduzido. Ele facilita muito a leitura, por exemplo, uma mesa de café da manhã, muito num avião, muito num metrô, né? Para transportar ele é muito bom. Só que não é só o formato que a gente mudou o design das páginas. Sim. E a gente criou uma série de seções novas que foram de encontro à demanda de conteúdo também, baseado em dados, né? Então, por exemplo, hoje as pessoas, até por causa da pandemia, estão muito mais interessadas em saúde, em bem-estar, em vida na família, né? Então, nós estamos criando uma série de conteúdos novos, sessões novas no impresso, que também vão estar no digital, claro, né? Mas que vão fazer um produto impresso muito mais moderno. Então, ele é mais moderno no formato, ele é mais moderno no design e ele é mais moderno no conteúdo. A gente acha que isso dá uma sustentabilidade para um produto super relevante para nós aí de muitos anos. Perfeito. Chico, a Denise perguntou sobre resistência e você falou também bastante sobre a questão que isso não é uma questão de jornalista, obviamente, é um processo de transformação. E em vários estudos que a gente faz e em diversas indústrias, o processo de transformação, de fato, ele traz uma série de desafios, né, da gestão e principalmente porque ele muda a forma de trabalhar. A gente fala muito de transformação digital, em conceitos de agilidade, etc. Como é que isso está sendo
no Estadão, a tua experiência aqui, que pode ser discutida em outras indústrias também, ou esse processo de transformação, o modelo de trabalho, o que foi mais fácil, o que são sendo os aspectos mais desafiadores dessa mudança também, não só do conteúdo multiplataforma? Wagner, esse é o grande desafio, né? Você, PowerPoint, aceita tudo, né? Fica lindo, a visão estratégica está muito clara, né? Não há dúvida nisso. O resultado vai acabar sendo muito positivo. Agora, o processo de você implementar isso é bastante complexo, né? O pessoal do mercado imobiliário fala que tem 3 palavras-chave no mercado imobiliário, né? Localização, localização e localização. Em transformação também tem 3 palavras-chave, na minha opinião, que é implementação, implementação, implementação. A teoria é linda. Implementação é um desafio. Por quê? Porque você está trazendo, como você disse, processos novos e as pessoas têm que trabalhar de maneira diferente do que elas estavam acostumadas a trabalhar. Então, você tem um trabalho grande de desenhar esses processos novos, aí ter os talentos trabalhando nesse processo, e a cultura de uma empresa digital é diferente de uma cultura de uma empresa analógica, né? Então, você muda muito os processos, você cria um desconforto inicial muito grande nas áreas. As áreas têm que trabalhar em conjunto. Por exemplo, nós devemos ter hoje lá na empresa, entre a área de estratégias digitais, redação, a área de publicidade, uns 10 squads funcionando. 2 anos atrás, provavelmente, você não tinha nenhum squad, quer dizer, cada área cuidava do seu pedaço, né? Um squad é um grupo de pessoas multiplataformas que tem que trabalhar em conjunto, independente de que background eles têm ou que área eles têm, com objetivos muito claros, objetivos de prazos curtos, e tem que fazer entregas muito rápidas, né? Os modelos ágeis são nisso. É muito diferente para uma empresa que não tinha essa cultura. Então, é um desafio, você gera desconforto, as pessoas ficam ansiosas, como é que eu vou trabalhar agora? Você mexe na hierarquia das coisas, né? As empresas são menos hierárquicas, você acaba delegando mais para esses grupos e você tem que acompanhar e cobrar mais também desses grupos. Então, é um impacto bastante grande. Eu diria, é mais fácil você criar, na minha opinião, uma startup, né, porque você sai do zero, do que você estar trabalhando numa empresa que você precisa entregar produtos 24/7 e, ao mesmo tempo, está mudando a forma de trabalhar. É um grande desafio, mas nós estamos muito animados. Os resultados que a gente está começando a capturar são muito positivos. E você falou de startup, mas com uma transformação de um gigante como o Estadão, que a gente fala numa empresa cada vez mais tecnológica, né? Vem o termo ali do News Tech, né? A gente fala dos fintechs, edutechs, News Tech. E qual que é a tua visão para essa indústria também do ponto de vista da transformação tecnológica? Onde vai chegar? Qual é a tua visão de, estrategicamente, os passos daqui para frente? Eu acho que uma visão, tá, Wagner? Eu acho que você vai ter, num tempo aí, 2 tipos de empresa que provém conteúdo para a sociedade, para as pessoas. Umas que vão ser bem de nicho, né? Eu tenho um conteúdo jurídico muito bom. Eu tenho um conteúdo sobre fusões e aquisições muito bom, né? E acho que você vai ter pequenas empresas, quase blogs, né? De nicho, e grandes empresas jornalísticas e poucas empresas jornalísticas, né? Que vão ser nacionais, pelo menos, tá? E que têm capacidade de escalar. Então, você vai ter, que é como a gente quer se posicionar, quer dizer, uma empresa News Tech é uma empresa que trabalha com uma variedade de conteúdos diferentes, né? Para uma população maior, né? Mas com essa visão de o cliente em primeiro lugar. Então, você tem que segmentar, você tem que ter dados, você tem que ter esses processos funcionando. Então, a visão e o posicionamento nosso de uma empresa News Tech é da gente ser uma empresa que gera uma série de conteúdos para a população e vai concorrer provavelmente com empresas de nicho. E vão ser provavelmente, num país como o Brasil, que é um país grande, no máximo umas 3 empresas competindo por esse mercado que a gente está chamando de News Tech aí. Perfeito. Agora, para chegar ali, entendo que tem um investimento em tecnologia bastante profundo, né? Você tem um ferramental que é fundamental para isso. Todo o processo de você gerar conteúdo, você tem que mudar, você tem que ter ferramentas
as mais avançadas possíveis para o trabalho jornalístico. No nosso caso aí, nós estamos adquirindo o sistema ARC. O sistema ARC foi um sistema desenvolvido pelo Washington Post, né, do Bezos, né, para trabalhar na redação. Nós estamos trazendo esse sistema aqui para o Brasil. Nós estamos vendo os sistemas de CRM, né, de relacionamento com os nossos clientes, para a gente poder acompanhar toda a jornada do nosso cliente e estar interagindo. Então, são mais investimentos. Nós estamos fazendo investimentos todo na parte de dados, né? Como é que você captura dados, como você põe analytics nesses dados. A ideia é chegar na inteligência artificial e começar a fazer que essas geração de dados comece a gerar insights para nós, né? E aí a gente usa a nossa competência jornalística para acrescentar insights sobre isso. Então, os investimentos em tecnologia são bastante grandes também. Agora, Francisco, não é porque a gente fala tanto em fake news e que também existem tanta notícia, tanta informação, meio entre aspas, digamos aqui, muita coisa na internet, sem o critério e a apuração jornalística. Queria que você falasse para a gente se essa transformação digital que vocês estão passando, ou que outros veículos também podem passar, não apenas garantiria a sobrevivência do veículo, mas também a atração de novos espectadores, novos leitores para esse veículo? Está corretíssima, Denise. A fake news é uma grande oportunidade para empresas jornalísticas sérias, como o Estadão, como algumas outras muito boas que tem no Brasil. Eu acho que o começo foi ruim para nós, empresas, porque gerou uma confusão e as próprias empresas jornalísticas foram e ainda continuam sendo muito atacadas por fake news, né? Para você tirar a credibilidade das empresas que fornecem conteúdo sério para a população. Mas as pessoas não são bobas, né? Elas começam a entender que muito que elas recebem, né, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, começam a desconfiar daquele conteúdo. Aonde que eles vão para verificar se esse conteúdo é bom? Eles têm que ir nas empresas que têm história e credibilidade jornalística. Então, eles acabam vindo para empresas como o Estado, né? Então, a gente vê que isso começou, mais uma disrupção, né? Porque não faltam, são disrupções, né? Começou com uma disrupção no nosso setor e está virando uma grande vantagem, uma grande oportunidade para nós de sermos empresas onde nós vamos atrair uma audiência que a gente não tinha tradicionalmente, que vão lá para ver se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. Se está no Estadão, é verdadeiro, beleza, posso repassar. Se não está lá, vou desconfiar. Chico, acho que você falou bastante sobre a transformação e você, como o líder dessa transformação dentro do Estadão, deve ter já uma experiência importante, aprendizados, né, sobre esse processo e que eu entendo que, como qualquer transformação, tem aprendizados para a indústria, para o Estadão, para a indústria e para outras indústrias, outras empresas. No teu ver, quais são os grandes pontos que você traria tanto de aprendizado como de desafios, ou seja, onde você acha que que faria uma transformação de sucesso desde o começo, onde são outros pontos que você olha para frente que são ainda de atenção super importante, que outras empresas, outros líderes como você poderiam estar atentos? Eu acho que no processo de implantação de uma transformação, o grande desafio é pessoas e cultura, né? Eu acho que é aqui que a gente precisaria focar para estar seguro que nós temos os talentos certos, com a cultura certa, com a orientação correta para que eles trabalhem, né, da melhor forma possível em negócios que são turbulentos, né? A transformação gera, como eu falei, desconforto, gera incômodo e gera turbulência. Então, você precisa ter pessoas muito resilientes e competentes trabalhando nisso, sabendo que vão errar. O erro não pode ser penalizado, ele tem que ser um aprendizado, mas tem que ser um aprendizado muito rápido, né? Você não pode ficar errando, né? Você tem que errar e corrigir rapidamente. Por isso que esses modelos ágeis são fundamentais. Então, talento e cultura, né, de você trabalhar dessa maneira, é um grande desafio na implantação. Depois tem, para empresas como as nossas, que elas já existem, né, que elas têm negócios que estão andando, é como você faz a gestão do run e do build
com a maior produtividade possível, né? Para que uma não impacte a outra, que não seja um cobertor curto, né? Quer dizer, agora eu estou criando uma coisa nova e eu tiro a atenção de gestão do negócio atual e posso ter um problema na frente. Eu só estou gerando recursos aqui, mas não estou implementando o novo. Aí você perde tempo e tempo é fundamental nesse negócio. Então, essa combinação de gerir o legado e gerir o futuro, acho que é uma arte de gestão bastante importante. E acho que ainda tem um terceiro desafio, um pouco de governança, né? Porque você muda a forma um pouco como a governança nas empresas olham essa transformação. Se a governança olha de uma forma tradicional, né? Eu quero ver, eu tenho um orçamento, eu tenho um resultado X que eu quero atingir, me mostra um relatório mensal, um trimestral, tem um processo de aprovação de uma série de coisas. É a governança tradicional e funcionava muito bem. Nesse mundo em transformação, fica difícil você gerir um orçamento mensal, você depender muito de processos burocráticos internos de aprovação. É uma arte. Gestão e governança de empresas em transformação precisam ser bastante pensados e olhados por todos. Antes de a gente passar aqui para as perguntas da audiência, que já estão chegando aqui, eu fiquei curiosa porque você falou do TikTok. E a gente estava falando das pessoas que são apegadas ainda ao papel, que provavelmente são pessoas mais velhas, que leem o Estadão há décadas e estão ali apegadas ao papel. E tem esse pessoal que consome notícia no TikTok. É assim que o jovem está se informando? O jovem que está pegando notícia séria, que está buscando o jornalismo sério? Vocês veem no Instagram, TikTok, vocês veem também através de assinaturas normais? Como é que você vê o comportamento do jovem no consumo de notícia? O jovem, eu diria que ele olha a notícia de uma maneira mais do impacto da notícia do que da profundidade da notícia, né? Jovem, né? Aí, conforme ele vai amadurecendo, vamos dizer assim, ele vai tendo necessidades maiores, ou profissionais ou pessoais, né? Ele acaba começando a se aprofundar um pouco mais na notícia. Então, a própria plataforma, na minha visão, vai mudando conforme vai amadurecendo vamos dizer assim, esse consumidor de conteúdo, né? Então, ele provavelmente vai começar no WhatsApp, recebendo uma notícia que ele lê 5 linhas e ele está satisfeito, né? Atendeu a necessidade dele. Ele falou, me informei, estou sabendo, beleza. Daqui a um tempo ele fala, poxa, eu preciso saber melhor um pouco o que quer dizer isto. Então ele vai buscar uma análise, ele vai buscar uma opinião, ele vai buscar mais informação. Aí a plataforma vai mudando, né? Provavelmente ele vai saindo dessas plataformas mais, vamos chamar assim, primeira camada e vão plataformas mais profundas. E provavelmente, conforme ele vai amadurecendo mais ainda, ele fala, eu preciso de mais análise, mais informação, eu preciso de mais opinião, né? E aí ele vai provavelmente para plataformas mais profundas. Eu diria que não vai ser o papel, tá? O papel no futuro provavelmente vai ser um produto muito de nicho, mas vai ser um conteúdo digital de grande profundidade. E conforme você vai crescendo nessa jornada, provavelmente o valor do conteúdo começa a crescer para essa audiência. E aí você começa a cobrar por esse valor. Então, o modelo de negócio, provavelmente, para um jovem, vai ser muito mais ligado à publicidade. Para ter esse conteúdo aqui, ele vai assistir um anúncio no YouTube antes de assistir isso aqui. Para baixar esse podcast, ele vai ter ali 15 segundos de publicidade antes de ouvir. Conforme ele vai necessitando de um conteúdo mais profundo, ele fala, isso aqui tem mais valor para mim. Então, isso aqui vale pagar. E quando ele vai precisar de conteúdo mais analítico, mais opinativo, ele fala, poxa, isso aqui tem um baita valor para mim. Aí eu pago e pago bastante, né? Então, a gente vê uma jornada, né, também do modelo de negócio, desde um jovem quando é atraído para o negócio, até uma pessoa, vamos chamar assim, mais madura, que vê um valor muito grande no conteúdo. Interessante. Vamos lá, já vou passar para as perguntas aqui da audiência, tá, gente? Chico, olha, você comentou que as grandes empresas jornalísticas provavelmente terão atuação nacional. Como vê o futuro dos grupos locais de mídia? Eles vão ter que ser mais locais. Eu tenho uma sorte, o Estadão, de que quando foi fundado em São Paulo, que é uma megalópole, né? Então, você ser local em São Paulo é você ser nacional.
Mas as empresas de conteúdo locais são extremamente relevantes para as sociedades locais, né? Mas elas vão estar muito focadas no conteúdo de interesse daquela sociedade. Elas vão, como já fazem hoje, se abastecer de conteúdo nacional de empresas que têm escala como a nossa. Nós somos a maior agência de notícia brasileira, né? Nós já fornecemos conteúdos para N empresas de comunicação brasileiras, que eles falam, olha, eu prefiro comprar do Estadão, né, da Agência Estado, esse conteúdo, que é um conteúdo bem feito, de qualidade, do que eu ter uma equipe fazendo esse conteúdo. Deixa eu focar no meu conteúdo local. Então, para nós é uma oportunidade, né, de comercializar esse conteúdo e para eles também é uma facilidade de focar locais. Mas é um desafio no modelo de negócio. Wagner, vou passar as perguntas para o Chico, mas se você quiser complementar, Claro. você entra no meio da conversa, tá? Próxima pergunta. Ao reforçar o papel da tecnologia no processo de transformação, como o Estadão tem lidado e pensa no desafio de atração e retenção de pessoas do digital? Isso é difícil. Antigamente, né, nós concorríamos aqui, mas no Estadão é mais duas, três empresas, né? Perdi um jornalista para o seu vizinho, perdi um cara da área comercial de marketing para o seu vizinho, né? E cara de tecnologia era menos relevante para o sucesso final do produto, né? Era super importante no back-office, né? Nesse mundo digital, a gente está concorrendo com todos, né? Para você pegar um desenvolvedor, um cara de UX, um cara com conhecimento de métodos ágeis, né? Nós estamos concorrendo com a XP, com a Magalu, com o C6, nós estamos com o Itaú, nós estamos concorrendo com todo mundo por essa mão de obra extremamente escassa e difícil de atrair e reter. Eu diria que nesse prazo aqui, acho que nos próximos anos, vai ser o maior desafio para todas as empresas que estão num processo de digitalização. É como atrair e reter isso. Eu acho que você tem que ter o lado do pacote que você oferece, tem que ser competitivo, mas você tem que ter um propósito que essas pessoas valorizam muito. As pessoas precisam falar assim, poxa, eu estou fazendo alguma coisa que vai repercutir de alguma forma, né? Então, eu acho que é uma vantagem, de novo, no caso do Estadão, né? É uma pessoa de desenvolvimento que está fazendo um site, está fazendo um aplicativo, né? Ele sabe que aquele site, aquele aplicativo vão ter uma grande repercussão na sociedade, né? Está procurando levar o país para uma posição melhor. Ele fala, poxa, eu estou trabalhando nessa empresa e eu estou contribuindo para isso. Então, eu acho que é uma maneira da gente atrair as pessoas é mostrar o propósito do Estadão, do trabalho que ele vai estar fazendo conosco, né? E provavelmente com um link muito forte com o modelo de trabalho para você conseguir atrair essa população. Se você não tiver um modelo digital onde essas pessoas se sentem bem, se você não tiver a tecnologia moderna para eles trabalharem, eles não vêm, né? Ele vai falar, mas o que você está usando aqui? Eu estou usando o Excel, né? Nada contra o Excel. Não, estou fora, né? Eu quero saber que software, que tecnologia você está usando que eu vou poder trabalhar. Eu quero tecnologia de ponta. Senão, eu vou no vizinho, né? E, você tem um modelo de squad? Beleza, é aqui que eu quero trabalhar, porque é aqui que eu vou ver o meu resultado num prazo muito curto. Se eu não tenho esse modelo, ele vai para o vizinho. Não é? Esse é um desafio. Francisco, como você vê a convergência de canais, TV aberta e fechada, rádio, jornal impresso, digital, etc.? Hoje você é multiplataforma, né? Eu acho que esses canais, né, que eram os canais tradicionais aí de mídia, né, onde você tinha como objetivo atrair uma audiência e vender publicidade, tá? Esses canais vão cada vez mais perder relevância, né? As pessoas vão estar se informando pelo mundo digital, independente do canal. Eles vão estar escolhendo a plataforma. O canal é o digital. Ele vai estar com uma televisão ligada na frente, mas não obrigatoriamente ele está assistindo um canal de TV como a minha geração assistia, né? Ele vai estar entrando para ouvir um jornalismo, né? Um comentário, uma coisa assim, e não obrigatoriamente ele está ouvindo uma rádio, ele está ouvindo um podcast, né? Então, eu acho que esses canais, como a gente chama, né, tradicionais, eles tendem meio que a perder relevância e ficar muito mais importante o conteúdo que você faz, entregue na plataforma que o cliente quer, né?
Se ele quer ver no celular, você tem que estar muito bem lá. Se do celular ele quer ver no Instagram, você precisa estar muito bem no celular, no Instagram. Se ainda tiver, como eu, um grupo de pessoas que quer ver no papel impresso, você vai estar entregando um produto moderno no papel impresso. Essa é a visão de você trazer o cliente para dentro e atender a forma que ele quer receber. Qual o efeito da revolução tecnológica na formação / perfil do jornalista? Que habilidades e competências estão sendo incorporadas e valorizadas? O impacto é grande, porque o jornalista, até pouco tempo atrás, ele tinha que trabalhar com o seu instinto, o seu bom senso, né? E um grupo restrito de informação que ele tinha para tirar os seus insights, né? E é assim que o jornalista era formado, né? Então, todos os skills deles eram para trabalhar nessa situação. Dali a pouco, né, quase que de uma hora para outra, né, você tem um volume de dados, né, muito grande que é disponibilizado para o jornalista para ele gerar os seus insights em cima desses dados, né? A gente sempre falava, né, quando o jornalista terminava de escrever uma matéria, né, a gente falava desce, né, que descia para a gráfica, né? Aí a gente começa a falar, não, a matéria sobe, né, porque vai para a nuvem, né? Mas o jornalista terminava o trabalho dele quando a matéria ou descia ou subia, né? Nesse mundo digital, principalmente com as redes sociais, quando você termina uma matéria, o trabalho começa, jornalístico, porque você começa a ver como essa matéria está repercutindo nas redes sociais. Você vai gerando insights em cima do trabalho que você fez. E aí você vai jogando mais conteúdo de acordo com a reação que nas redes você viu sobre aquela matéria. Olha, isso aqui o pessoal está mais em dúvida sobre isso, vamos fazer uma análise, vamos fazer um infográfico para esclarecer melhor isso, vamos colocar mais matéria sobre isso, vamos fazer uma referência dessa matéria àquela outra matéria. Então, quando você hoje publica, né, uma matéria, o jogo começa. Antigamente o jogo terminava, você partia para uma nova matéria. É uma mudança na forma do jornalista trabalhar muito grande. E se me permite, Chico, a gente tem casos internacionais, como por exemplo o New York Times, que treinou o grupo jornalista em ciência de dados. Não só para, vamos dizer assim, entender que dados ele é importante, mas também saber ser o que chama-se de tradutor. Ou seja, conseguir transformar o dado em insights de negócio. E negócio, no caso jornalista, insights que é atender a demanda daquele leitor, daquele consumidor. Então, assim, o jornalista passou também não só a usar novas tecnologias, mas também ter um aspecto de ciência de dados na sua formação. Alguns squads nossos são liderados por jornalistas, tá? São jornalistas de formação jornalística, de trabalhos muito bons jornalísticos, que estão liderando grupos que tem gente de desenvolvimento, gente de marketing, gente de experiência do cliente, liderados por jornalistas. Então, a gente vê no Estadão ali uma vontade muito grande de participar disso, inclusive liderar esses processos. Tá? Não, isso sem contar que o jornalista do impresso, depois ele vai ali e grava um podcast, depois ele faz um vídeo. A Eliane Cantanhede, por exemplo, do Estadão, que ela faz o podcast, está na rádio, está na televisão, está em tudo que é canto. Ela é multiplataforma. Multiplataforma, exatamente. Ó, chegou mais uma perguntinha aqui, temos tempo? Temos tempo. Esta reformulação envolve uma série de mudanças, inclusive no formato do jornal impresso, que era um ícone. Como fazer essas mudanças sem perder as características essenciais, valores e propósito? É fundamental. Acho que a pergunta é corretíssima. Você precisa conhecer quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, né? E não desviar 1 milímetro disto aí. A gente está falando muito mais na forma de você produzir o conteúdo e distribuir do que como você se posiciona com relação aos fatos, né? Isso, no caso do Estadão, são 146 anos que a gente tem propósitos muito claros, tem os nossos valores e a gente busca, vamos dizer, atualizar esses propósitos e valores à maneira com que a gente faz o trabalho jornalístico sério. Mas a gente não muda os propósitos da razão de ser do jornal. Talvez o ativo mais valioso que o Estadão tem é exatamente a sua credibilidade por seguir, mesmo que as pessoas discordem, né? Mas por seguir uma linha independente e muito clara sobre o que a gente pensa, né?
E eu acho que isso dá uma credibilidade que é um ativo talvez o mais valioso para uma empresa jornalística, né? As pessoas te enxergarem como uma empresa jornalística séria. Outra pergunta, como CEO, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao encabeçar essa transformação? Houve resistência inicial de algum lado? Posso aproveitar e construir em cima dessa pergunta, que eu acho que é legal de ver na visão do CEO. Para você também, Chico, qual foi o grande aprendizado como CEO nessa transformação? O desafio e também o aprendizado para você? É um desafio para todos. Eu acho que quanto mais você estava próximo, envolvido na forma, vamos dizer assim, de gestão do legado, mais difícil é você aprender, né, a gestão de uma empresa em transformação. Não estou falando nem de uma empresa digital, que seria, vamos dizer, quando esse processo de transformação, ele nunca vai acabar, tá? Você vai estar se transformando sempre. Mas quando ele avançar bem, você vai ter que ter skills de gestão de empresas digitais que são bastante diferentes dos skills de uma empresa analógica, vamos dizer assim. E o processo de transformação é sempre o mais doído disso aqui, porque você tem essa combinação das duas coisas. Então, o maior desafio para mim é como eu aprendo, né, na velocidade correta a gerir uma empresa em transformação. Né? É que eu brinco ali, né? Às vezes nas reuniões de diretoria eu olho, né, para o time que trabalha conosco, eu falo, eles não devem saber nem onde está a gráfica. Né? E eu lembro que eu que comprei essas rotativas que a gente usa aí, como é que foi o processo, são alemãs, por sinal. Foi de ir para a Alemanha para conversar, para visitar jornais e tal. Eles nem sabem onde é a gráfica e não querem saber, né? Até eles vão lá, quando a gente fez o impresso novo, aí a turma desceu para ver a gráfica, adoraram, ninguém tinha visto aquela gráfica. Então, eu falo, bom, nesse assunto eu entendo. No mundo digital eu estou aprendendo, né? Estou aprendendo junto e aí a gente usa muito de consultoria, né, para nos ajudarem, né, a trazer esses insights de como gerir o processo. Né? Que eu acho que esse é o desafio para um CEO num processo de transformação. Ele tem que saber gerir esse processo de uma maneira diferente que ele geria no passado. As receitas que funcionaram no passado provavelmente não vão funcionar agora. Tem quanto tempo você está como CEO? Como CEO? Eu estou há uns 10 anos, já é a segunda vez que eu sou CEO. Eu fiquei no Estadão como CEO durante bastante tempo, depois eu saí de função executiva no Estadão, fiquei como conselheiro, quase 8, 9 anos. Depois retornei como CEO, além do conselho, como CEO. Estou há uns 10 anos já. Está envolvida inteira dentro do jornal, né? Quase todo. Tem um período que eu fiquei fora da parte executiva. Última perguntinha aqui para a gente encerrar. Considerando que a carteira de assinantes digitais é mais nova, quais desafios de negócio o Estadão tem enfrentado? É criar essa carteira. O que a gente vê, né? No mundo do impresso, isso é uma frase do Bezos, tá? Então, imagino que ele entenda bastante desse mundo digital, né? Que o modelo tradicional de um jornal era você fazer um produto caro para poucas pessoas, né? Uma assinatura de um produto impresso, até pelos custos de logística, né? De papel, de entrega e tal. Ele acabava tendo que ser um produto caro, que significa que você fazia para poucas pessoas. A fórmula do digital é como você consegue escalar muito, né? É você fazer um produto de ticket baixo para muita gente, né? Então tem uma mudança grande digital. Agora, para você escalar isso, que significa que você precisa ter centenas de milhares de assinantes, enquanto que no impresso você precisa ter dezenas de milhares, né? Você tem que fazer toda essa transformação para chegar num número de assinantes que seja transformador no modelo de negócio. E você tem casos de sucesso hoje no mundo muito claros, né? O New York Times, por exemplo, que estava numa situação extremamente complicada aí nos anos 2000, ele fez a sua transformação, hoje é uma empresa extremamente rentável e está com 6, 7 milhões de assinantes. Ele, no seu pico ali de impresso, deve ter chegado a 1 milhão de assinantes nos Estados Unidos. Na principal cidade dos Estados Unidos, chegou a 1 milhão e ele era nacional, ele imprimia em vários lugares do país. Hoje ele está com 7 milhões, tem o alvo de chegar em 10 milhões de assinantes e escalando, né? E a nossa ideia é do mesmo sentido, a gente precisa ter uma carteira de assinantes, proporcionalmente, claro, ao Brasil, de centenas de milhares de pessoas. Esse é o desafio de negócio. E quantos vocês têm hoje?
Hoje nós estamos por volta de 200 mil assinantes que recebem o digital. Tanto podem receber o impresso mais digital, todo mundo que tem impresso tem digital, e pessoas que recebem exclusivamente o digital deve estar por volta de 200 mil. Que ótimo. Prazer te conhecer, prazer ter essa conversa aqui contigo. Muito obrigada também, Wagner, pela sua presença Denise. aqui. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal. E a você de casa, super obrigada por ficar esses últimos 45 minutos com a gente. Para a agenda completa do McKinsey Talks, vá ao mckinseytalks.com. Lá também você vai ter acesso aos programas anteriores e nos próximos dias esse programa também vai estar lá disponível caso você queira rever ou compartilhar com alguém essa conversa tão interessante aqui. Outra coisa, gente, quem gosta de podcast, a gente está falando aqui de multiplataforma, para quem gosta de podcast, esse programa também vai para podcast, vai para o Spotify. Então, caso você queira ouvir o programa, aí fazendo sua caminhada, passeando com o cachorro, resolvendo suas outras coisas da vida, você também tem essa opção. Um ótimo fim de semana para vocês também. Se cuidem e até a próxima. Tchau.